Olá pessoal, então vamos iniciar agora mais um episódio Pode Estar. E esse episódio é para você que tá aí em casa querendo emagrecer e tá aí com medo das canetas, né? Me perguntaram outro dia o que eu acho das canetas. Eu acho maravilhoso todo o processo que vai te levar a diminuir peso, melhorar a tua autoestima e melhorar a sua saúde. Conta pra gente, Lu, o que são essas canetas que estão tão em altas por aí? Na verdade, essas canetas, elas já existem há algum tempo. De um tempo pra cá que elas foram, mudaram o foco no tratamento do diabetes e começaram a entender que esse paciente perdia peso, que é o caso do Ozempic. E aí, o Ozempic, ele começou a fazer muito efeito. O uso extraoficial foi para perder peso e aí o laboratório, de uma forma muito sagaz, lançou a marca Wegovy. O Wegovy é a mesma coisa que o Ozempic, só que com o objetivo, e na bula vem que é para perder de peso, é para o tratamento da obesidade. A ação deles é muito similar a um hormônio que a gente já tem, que é o glucagon. A gente fala que é análogos do GLP-1, que é um peptídeo que é o glucagon, glucagon peptide-like. Então, a gente simula uma ação que o nosso organismo já faz. Por isso, e esse peptídeo, ele te dá a saciedade. Por isso que um dos efeitos mais esperados é você não ter a fome. Já o Mounjaro ele vem com uma potência um pouco maior. Ele junta o GLP-1 com o GIP. Então, são dois peptídeos que vão te ajudar a perder mais peso ainda. Nessa perda de peso, o que o Mounjaro faz? O GLP-1 em alguns pacientes traz um pouquinho de desconforto, de efeitos colaterais nas 3 a 4 primeiras semanas. Já o Mounjaro, por conta do GIP, ele tira muito esses efeitos. Então, todo mundo tá correndo atrás agora do Mounjaro, porque você perde peso de uma forma muito confortável, sem os efeitos colaterais. Então, assim, o grande medo, queixa dos pacientes com as canetas antigas era justamente esses efeitos colaterais, acabavam inviabilizando, né, a continuidade aí desse tratamento. Eu tenho amigos que chegaram a usar uma caneta, mas assim, com episódios de vômitos intensos e não conseguiram nem seguir. E voltando então para os peptídeos, como é que são o nome desses peptídeos? GLP-1 e o GIP. Então, o GLP-1, eu sempre gosto de estudar, né? E nesse levantamento, ano passado, eu fiz um levantamento grande de trabalhos que mostrassem comprovação científica sobre o aumento da longevidade, que eu acho que é o que a gente busca, né? Ter uma longevidade com colágeno, né, fenais. Então, e esses peptídeos estão diretamente relacionados com o aumento da longevidade. Então, é isso, você tá no peso adequado, você vai ficar com mais saúde e vai viver bem e viver mais. Não tem a menor sombra de dúvida. E mais importante é a gente entender que quando você tá falando do uso dessas medicações, ter um profissional que tem experiência, mesmo se a medicação for mais antiga ou a mais nova, se ele souber manejar, souber qual é a melhor indicação para você e te avisar de que você vai esperar de efeito colateral e para cada efeito você já sair do consultório com um manejo adequado, você consegue manter a terapia e consegue chegar ao final, que é o objetivo da perda de peso. Você fazer isso de uma forma não coordenada e não orientada, faz um aumento do abandono e que não é assim, né? Você precisa, às vezes, de um suporte que é a medicação. Eu tenho recebido muitos pacientes que, doutora, me dá uma receita de Mounjaro. Não é assim que funciona. Na realidade, é um tratamento, né, que precisa de um acompanhamento médico. A gente precisa, né, Lu, fazer uma bateria de exames antes de iniciar o processo para entender quais são os problemas de saúde que você tem associados a fazer uma avaliação hormonal, né, Lu? Conta pra gente a importância dos exames e desse acompanhamento durante o tratamento de emagrecimento, e não é só comprar canetinha e usar de qualquer jeito em casa. A primeira coisa durante a avaliação, você olha não só glicose, a sua resistência insulínica, porque por mais que você vá fazer uma medicação que vai ajudar nesse controle da sua glicose, provavelmente você vai precisar de outras medicações
para que você consiga ter um melhor resultado. Tem paciente hoje que chega falando assim, eu já fiz essa canetinha e essa canetinha não fez efeito para mim. Quando você vai olhar e descobre qual é o fenótipo alimentar dele, a canetinha sozinha não faz efeito. A gente tem 5 grandes fenótipos alimentares, que é uma grande tendência hoje analisar a obesidade em cima dos fenótipos. O fenótipo alimentar do volumétrico, ele não precisa só da canetinha, ele precisa também de algumas outras medicações para diminuir a quantidade de fome que ele tem. Volumétrico, gente, é aquele paciente que faz aquela montanha no prato. Ele precisa de muita comida para sobreviver. Ele precisa de ter um prato gigante para se sentir saciado. Eu tô falando do segundo fenótipo, que é o comedor emocional. Essa pessoa, ela tem uma relação com a comida altamente ligada com as emoções. Então, se eu não estiver tratando a base emocional dela, não vai ter medicação no mundo que dê jeito. É por isso que a gente fala que tem que ter um pilar para olhar a emoção. E por incrível que pareça, mais de 30% hoje dos obesos no Brasil, eles têm uma relação íntima entre o fenótipo emocional e a obesidade. Então é aquela pessoa que tá lá estressada no trabalho, ele vai buscar na comida uma endorfina. E aí, gente, é muito fácil você abrir um chocolate e comer e tá saciado, mas você não resolveu o problema do trabalho. E aí a gente tem, depois do fenótipo emocional, a gente tem um fenótipo do comedor hedônico, aquela pessoa que ela não tem uma fome, ela tem uma fome específica. Eu sou uma comedora hedônica, tá? Então eu tenho uma fome específica de um restaurante, eu quero o bacalhau daquele restaurante para me saciar. E aí eu também tenho que a caneta vai fazer efeito, mas eu preciso também de um outro tipo de medicação. Tem o paciente que é desorganizado alimentar. Ele vai precisar da caneta, mas às vezes esse paciente nem precisa de uma caneta. Às vezes ele vai sair com um grande planejamento do dia dele. Se ele já organizar a rotina dele, ele já perde peso. É aquela pessoa que vai trabalhando, tá na atividade. Quando ele lembra da fome, ele come qualquer coisa que vem na frente dele. E o que é que tem na frente da pessoa quando é mais fácil? Geralmente é uma alimentação hipercalórica. E aí tem um fast food e esse cara engorda muito. E para finalizar, tem o compulsivo alimentar. Quando a gente está falando de compulsão aqui inicialmente, eu não estou falando do bulímico, eu não estou falando do anoréxico, eu estou falando da pessoa que tem dificuldade de reconhecer a parada do momento que ele precisa comer. É aquele cara que tem a comida na mesa e ele vai comer enquanto a comida estiver na mesa, ele está comendo, ele não tem o freio de parada. Isso tudo é muito importante a gente reconhecer na consulta para orientar qual é a melhor caneta, qual é o melhor dia da semana. As pessoas não sabem, mas faz muita diferença qual é o dia da semana que você vai fazer a medicação. Tudo isso precisa ter uma melhor orientação e precisa passar por uma consulta médica. Com certeza. Lembrando, né, pessoal, que a obesidade é considerada uma epidemia, né? Mais de 50% da população mundial, e no Brasil isso não é diferente, tem algum grau de sobrepeso ou obesidade. Então a gente precisa realmente se movimentar e sair dessa inércia, né? Iniciar agora, né, uma dieta, atividade física. Conta pra gente, Fê, o quanto que a gente recebe de paciente dentro do IMC normal? Geralmente, na primeira consulta, a gente já fala, você vai ter uma meta, e aí, por isso que é tão legal a gente ter esse StarFit aqui, que aí a gente já consegue fazer o link com a Lu, pra gente conseguir já chegar no peso pra conseguir fazer nossa cirurgia. Então, pra quem não sabe, né, que a Fê acabou de abordar um assunto que é o StarFit. Então, é um programa que a gente criou justamente para fazer esse acompanhamento do emagrecimento dos nossos pacientes, justamente, né, Laís? Tem dificuldade, né, de ingressar nessa jornada. E eu achei super interessante essa questão do fenótipo, eu não conhecia. E também muitas pessoas não conhecem, eu acredito, né? E também as pessoas acham que tem a ideia errada de que a caneta também vai fazer um milagre, né? Não. Tem que associar junto com uma dieta, o exercício físico. Acompanhamento, né? Não, a caneta, ela vai reduzir a sua fome. Mas eu falo que você jogou o dragão dentro da cela e fechou. No dia que você tira a caneta, esse dragão, ele vem correndo de volta pra você. Então, assim, o fenótipo alimentar, ele engloba
existem no mundo 160 causas de obesidade já relatadas. Então, cada paciente é um paciente totalmente diferente do outro. Você achar que todo mundo vai responder a mesma forma, da mesmo jeito, isso é a maior falácia que a gente tem. A gente precisa individualizar o tratamento. E eu acho que é isso que é o grande diferencial. O paciente, ele chegou com uma expectativa de uma cirurgia plástica, ele vai fazer a cirurgia plástica, mas a gente está pensando muito além na qualidade de vida dele para fazer a cirurgia plástica no melhor momento, da melhor forma, e aí ele ser o melhor embaixador da clínica, né? Que ele mudou a vida entrando aqui. Ele veio por um objetivo e, na verdade, teve a vida dele transformada. Eu sempre gosto de reforçar que, né, saúde é um conjunto, a gente tem que ver o paciente como um todo. E, né, falando em canetas, eu não podia deixar de convidar duas cirurgias plásticas que trabalham direto aqui com a gente, doutora Fernanda e doutora Laísa, e conversar um pouquinho a respeito dos estimuladores de colágeno que a gente já deve iniciar logo no início do processo do emagrecimento para evitar as famosas face e bumbum de Ozempic. Fernanda, fala pra gente um pouquinho a respeito do Ultraform. Então, isso é uma dúvida muito comum. O paciente acha que tem que esperar para começar a fazer o tratamento, né? E isso que a gente estava falando do Ultraform. O Ultraform e todos os bioestímulos de colágeno, eles têm um pico de ação em 3 meses. Então, não adianta a gente começar... a pessoa vai falar, vou esperar para fazer no final, mas se for fazer no final ainda vai ter que esperar para ter um resultado que você acha que vai ser imediato. Então, assim, o Ultraform, falando da tecnologia em si, ela é um ultrassom micro e macrofocado, que ela tem um objetivo... Como a gente tem o MPT, ela vai ter o objetivo justamente de também ter a quebra da gordura. Além de melhorar o colágeno, ela tem essa ponteira para quebra de gordura. Então, assim, associado com outros tratamentos, bioestímulos de colágeno injetáveis, procedimentos que a gente estava falando também de preenchimentos em pontos estratégicos da nossa face, isso a gente vai melhorar esse aspecto, como você falou, do Ozempic Face, né? Exatamente, Laísa, conta pra gente um pouquinho dos injetáveis, então. O que a gente consegue fazer aí pra estimular colágeno? Não só pra estimular colágeno, mas com o emagrecimento, né? Principalmente a face, que é o que a gente mais vê todo dia no espelho, você acaba não se reconhecendo mais, fica com as ruguinhas marcadas, né? Fica com aquela rostinho mais derretido. Então, o preenchimento serve aí pra gente devolver estrutura pra face e deixar a pessoa com um aspecto do rosto mais jovem, mais viçoso, mais bonito e não ficar tão irreconhecível, né, no espelho. Não, como a Maeve fala, a gordura ela não escolhe de onde ela vai sair. Exatamente. Se ela saísse só do lugar que a gente quer, ia ser perfeito. Tem um emagrecimento global, mas tem um emagrecimento global. E aí o rosto é um lugar que mais sofre com isso de uma forma imediata. Mulher, né? Principalmente pra mulher. Não, então a gente, pra quem não sabe, a gente tem compartimentos específicos de gordura na face e quando a gente perde de maneira muito... Na realidade, a gente tem gorduras de depósito, gorduras que variam, mas quando a gente perde muito peso, muito rápido, a gente acaba consumindo, inclusive, aquela gordurinha de depósito que se você tivesse um emagrecimento mais lento, talvez você não visse essa queda tão acentuada. Mas a gente consegue aí, sim, como a Laísa falou muito bem, repor esse volume do compartimento de gordura ou até tirando gordura de alguma área indesejada, né? Que aí a lipoaspiração vem aí para auxiliar nesse processo. Obviamente, se você já não tiver na faixa de obesidade, né, Fernanda? A Fernanda gosta muito de lipoaspiração. Adoro. Conta pra gente aqui um pouquinho. E eu sempre falo isso para paciente, a lipoaspiração não tem o objetivo de emagrecer. Eu gosto muito de fazer lipoaspiração dos pacientes que eles têm uma queixa de gordura localizada ali. A gente, mulher, a gente sabe, né? Culote, aquela gordura aqui embaixo do umbigo. Então, a gente sabe que é difícil perder com academia. A gente pode ter exercício físico, academia, que é difícil realmente de perder. Então, a lipoaspiração é um aliado fenomenal pra gente conseguir dar esse melhor... isso que eu falo, a lipoaspiração é pra gente refinar esse resultado que a gente já teve com emagrecimento, com exercício físico e tudo mais. E outra coisa que a gente tava falando também dos compartimentos de gordura. Com a lipoaspiração, a gente pode fazer o quê? Pegar essa gordura e fazer a lipoenxertia da face também, que é um procedimento muito interessante. Se a gente pode repor o volume além dos preenchedores com ácido hialurônico, a gente pode preencher com a gordura, que isso, claro que vai ter uma reabsorção da gordura, mas a longo prazo ela é mais definitiva do que o ácido hialurônico também. E ainda leva junto nela, Isa, todos os fatores de crescimento, né? Crescimento, células-tronco. Fatores de crescimento, células-tronco. Então, é o próprio produto, né, da pessoa ali, a gordurinha que a gente trata na hora de
fazer a injeção e fica um resultado ótimo. E hoje em dia a gente tem tecnologia nova que consegue preparar a sua gordura e fazer exossomos próprios. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas exossomos é a palavra do momento quando a gente fala em regeneração, anti-aging. Então agora a gente consegue fazer exossomos injetáveis, né? Porque até então os produtos que a gente usa tópicos são derivados análogos, né? Tipo de salmão, de rosa, né? De outros, né? Seres. Então com a própria gordura a gente consegue extrair os nossos próprios exossomos, células troncos, e vai melhorar, além de fazer essa reposição volumétrica, que as meninas falaram muito bem, melhorar a qualidade dessa pele. Isso né? que tem mais de novo no mercado, né? Da gente utilizar a nossa própria gordura para melhorar tanto fatores de crescimento, células tronco, isso é o... E Laísa, conta pra gente um pouquinho quais são os tipos de bioestimulador de colágeno que a gente pode usar e quais são as áreas que a gente pode usar, né? Que muitas vezes os pacientes acham que a gente só consegue usar estimulador de colágeno na face e isso não é uma verdade. Não é verdade mesmo. Tem uma questão muito interessante, assim, que eu tenho recebido, com emagrecimento, aquele umbiguinho triste. Então, ficou olhando pra baixo, cair na praia, tá lá olhando pra baixo. Então, o bioestimulador de colágeno ele serve pra tratar, né? Levantar esse umbigo pode ser tanto com bioestimulador injetável, pode ser com ultraformer também, associar, inclusive até os dois dá pra usar. Ótimo. Em conjunto, potencializa mais o resultado. Então tem ótimos resultados com isso. Dá pra usar no bumbum também, quando o grande emagrecimento, né, fica mais flácido, o bumbum fica ficando mais caído, então a gente serve ali também pra tratar aquela pele. E também podemos associar o preenchedor com ácido hialurônico junto, para devolver aquele volume que foi perdido. Então, com esses grandes emagrecimentos, a gente vê também interno de coxa, paciente reclamando muito, no braço também já vejo bastante. Então, assim, tem vários lugares que a gente vai descobrindo que o paciente vai... Até porque melhora, além do bioestímulo de colágeno também, ele melhora também a celulite, esse aspecto de craquelado. Que é uma grande queixa feminina, né? E o braço, muita gente se queixa e acha que não, exatamente, né? Que fazer ultraformer junto com o bioestímulo de colágeno, a gente faz aqui muito ácido polialilático, então é uma associação bem bacana, né? Não, e quem que não gosta, né, de dar aquele tchauzinho com mais segurança? Exatamente. Com certeza. Não, e braço é uma cirurgia, é um local que todo mundo morre de medo da cirurgia, né? Porque cirurgia tem uma cicatriz que é super visível, mas muitos pacientes ainda não têm realmente esse entendimento de que a gente tem tratamento para isso, né? Dá para tratar a flacidez de braço. Eu apresentei, inclusive, a minha aula na sexta jornada carioca de cosmetria deste ano, foi falando a respeito do uso do ultraformer micro e macro focado, o uso do Sizer, que é um ultrassom macro focado, também só para queima de gordura, associado a uma coisa que a gente não falou ainda, a enzimas esvaziadoras de gordura. Verdade. Então, durante esse processo de emagrecimento, regiões como o braço, interna de coxa, aquela gordurinha que fica na parte inferior do abdômen, a gente consegue quebrar a molécula da gordura com o uso do ultrassom macro focado. Fazer com que essa gordura seja desmanchada e absorvida aí pelo organismo com o uso das enzimas. E os trabalhos mostram que a associação das tecnologias aumenta em 65% a absorção da gordura localizada. Então a gente tem resultados incríveis em interna de coxa e braço. Gente, tem jeito. Não, aqui você vai sair remodelado. Não tem jeito, não tem como. Não tem mais desculpa. Então, outra coisa que é muito interessante, né, quando a gente está falando de caneta, é aquele derretimento facial, né? E eu gosto sempre de fazer... O ideal é que a gente tenha um protocolo, porque a gente primeiro vai emagrecer, vai seguir quebrando colágeno, vai absorver gordura, mas depois a gente vai seguir envelhecendo, né, gente? Isso que é interessante falar, porque a pessoa às vezes acha que faz um tratamento e é pra sempre, vai ficar aquele resultado pra sempre. Não, o processo de envelhecimento ele continua acontecendo. Então a pessoa também tem que entender que ela também tem que fazer uma manutenção. De vez em quando, ela, né, continuar cuidando da pele, fazendo tecnologias, porque isso vai prolongar cada vez mais o aspecto de beleza, né, da face. E eu sempre brinco e quero puxar um pouquinho, né, a batata para o nosso lado, que eu acho que o cirurgião plástico é um dos profissionais que tem mais habilidade de conseguir fazer uma harmonia da face. Inclusive, muita gente não sabe, né, que a gente faz procedimentos estéticos, lasers, injetáveis. Então, a gente faz tudo isso, a gente prepara essa face para no futuro, quando precisar um facelifting, ou até retardar, né? Hoje em dia, com as tecnologias que a gente
gente tem, a gente consegue estimular colágeno, consegue ir repondo o volume perdido com o passar dos anos e cada vez mais tarde a gente, né, vai fazer a manutenção depois do facelift. A pessoa acha que, não, fiz o facelift. A gente, cirurgião plástico, adora operar, né? Então a gente sempre gosta dessa parte. Mas depois do facelift a pessoa acha, não, já que eu já fiz, agora eu não preciso mais de manutenção. E claro que sempre os procedimentos estéticos eles vão estar aliados para retardar esse processo de envelhecimento. Não, e é muito engraçado agora, como paciente falando, já fiz procedimentos com dermato e já fiz com cirurgiões plásticos. A visão do mesmo procedimento é muito diferente. Eu acho que também é muito por conta da noção de anatomia e de profundidade, que nas duas especialidades é diferente. Então, o manejo desse procedimento é totalmente diferente. Até pontos de preenchimento, pontos de botox é muito diferente um para o outro. E é engraçado que são resultados, a meu ver, muito mais naturais, né? Até porque você consegue ter uma mão um pouco mais habilidosa para saber as camadas de profundidade que você está injetando com mais segurança, né? Sim, é o conhecimento anatômico, né? Uma coisa que você falou agora que eu lembrei, né, sobre naturalidade, que muita gente tem medo de fazer preenchedor, tem medo de fazer tecnologia, porque tem medo de ficar artificial, e não é verdade isso. Então, eu acho que a gente escolhendo bem o profissional, a gente consegue, né, ter mais confiança de ele poder entregar um resultado natural, você ficar mais bonita, se sentir mais bonita. Exatamente isso. Aqui na Star, na realidade, eu acho que todas as cirurgias plásticas, todos os profissionais que atendem aqui realmente têm esse perfil de valorizar a beleza natural de cada paciente, né? Então, é manter a naturalidade. Eu acho que esses protocolos feitos, eles não servem, né? Cada paciente, você tem que entender a dor do seu paciente, entender o que está incomodando. Obviamente que a gente tem um olhar mais crítico, a gente pode, se o paciente, né, perguntar, dar o nosso parecer do que a gente acha que poderia exaltar, né, a beleza de cada um, mas principalmente ouvir o paciente e entender o que está incomodando a ele, né? E uma coisa que surge muito com o emagrecimento, que eu lembrei agora, e que é uma queixa que a maioria das mulheres tem, e que a maioria acha que não tem tratamento, são as estrias. Verdade. Né? Gente, com o ganho de peso, é muito comum, tanto homens quanto mulheres, né, surgirem estrias em áreas específicas, como mama, quadril, abdômen na gestação, né? E até por muito tempo não tinha nenhum tratamento eficaz. Eu vejo hoje em dia, eu recebo muitos pacientes que fizeram tratamentos com aquela Carbox, que já chegam aqui desesperados. Isso era que doía demais e no final não resolvia. Então hoje em dia a gente tem o laser de CO2, né, meninas? A gente tem a radiofrequência microagulhada. Eu até postei outro dia um feedback de uma paciente que fez uma sessão da rádio microagulhada. E, tipo, melhorou muito o aspecto, né, das estrias. Porque serve muito também pra tratar a flacidez, né? Exatamente, verdade. Além das estrias, a flacidez de pele, nessa região que você fez tratamento de pescoço, né? Sim, papada, é uma queixa dos pacientes. O braço também dá pra fazer. Exatamente. Então fica com ótimo resultado. Exatamente. E aí a gente associa o PDRN e os exossomos para melhorar ainda mais o colágeno. Então eles vão atuar regenerando ali, porque a estria, o que é? É uma quebra, né, da fibra de colágeno e faz como se fosse uma cicatriz. Então o laser de CO2 ele consegue retrair, né, o tamanho, né, da estria. A rádio microagulhada também age da mesma maneira. A diferença de um para o outro é que normalmente eu gosto muito da rádio microagulhada para os pacientes que têm um pouco mais de flacidez, para o fototipo mais alto. Então pacientes com pele preta a gente consegue usar. Obviamente que tem que ter um certo cuidado para os pacientes que têm histórico de queloide. Então a rádio microagulhada está contraindicada, mas o CO2 de maneira mais fraquinha a gente consegue fazer sim, obviamente, né? Somos todas médicas, cirurgias plásticas e vamos fazer uma anamnese completa para entender cada paciente, mas a gente consegue ter resultados incríveis para a estria aí com os tratamentos que a gente tem na atualidade. Ô, Mar, eu tô lembrando aqui de uns pacientes que chegam para mim, eles têm um abdômen tão grande, que eles não sabem que tem uma hérnia umbilical. E aí, geralmente, fala assim, eu vou para um cirurgião. Não, fica aqui, aproveita essa hérnia para mexer no abdômen como um todo, né? E aí é super comum, a pessoa não sabe que tem uma hérnia umbilical
E aí, quando ele vai emagrecendo, aquela hérnia aparece. Aí foi o tratamento que fez a hérnia? Não, a hérnia já estava lá. Como você perdeu aquela camada de gordura, você conseguiu ver aquela hérnia, né? E normalmente associada com o ganho de peso, a gente tem uma diástase, que é um afastamento dos músculos retos do abdômen, que vem muito frequentemente associada à hérnia. Mulheres que engravidaram na gravidez, é comum abrir a hérnia umbilical. E aí a gente pode aproveitar o tratamento da hérnia, o tratamento da diástase, que a gente consegue solicitar para o plano de saúde, que é um tratamento reparador, e aproveitar a internação, já tem um descontinho aí na internação, e a gente consegue aí sim fazer a lipoaspiração, fazer abdominoplastia. Melhor. Exatamente. Aqui a gente só tem solução. E se cair demais, fez estímulo de colágeno, fez ultraforme, fez radiofrequência, fez eleva, fez diamond, fez tudo, e mesmo assim caiu, a cirurgia plástica vem para ajudar vocês. Então a gente não desanima, segue perdendo, perca todo o peso, e aí depois a gente vem fazer aqui. Quais são as cirurgias que mais aparecem pós-emagrecimento, Laísa? Abdominoplastia, a mastopexia com ou sem prótese, que mais que eu... Bráquias. Eu acho que é basicamente isso. Basicamente Porque essas duas. os pacientes que não são pós-bariátricas, né? Pós-bariátricas já aceitam mais a cicatriz, tanto do braço quanto da perna. Então o paciente só por emagrecimento, a gente vai mais para esses tratamentos estéticos, né? Gente, olha só lembrando que essas canetas hoje, elas têm um poder de emagrecer tipo uma bariátrica. Então vai ser cada vez mais comum paciente que é usuário de um Ozempic, de um Mounjaro, chegar na perda de peso de uma cirurgia bariátrica. Então vai também ter a flacidez, vai ganhar aquele panículo adiposo aumentado. E aí vale uma outra dica, tá? Você perdeu peso de uma forma constante e regular, o seu plano de saúde também tem que pagar a dermolipectomia. A do abdômen a gente consegue solicitar. Porque você teve uma perda de peso e aquela aba ali, ela fica guardando, fica ali muito cheio de suor, você pode ter infecção fúngica. Dermatites. Então, não é por beleza que o plano de saúde paga. Ele tá cuidando de você. Então, mais um fator para você emagrecer e continuar dentro de uma cirurgia plástica aqui, de uma clínica de cirurgia plástica, porque a gente olha começo, meio e fim e te dá todo o acompanhamento. Todo o suporte, e a gente tem muita experiência também com o plano, então a gente consegue indicar o que a gente tem e que não tem cobertura, para também, às vezes, você não perder tempo de solicitar uma cirurgia que a gente já sabe que não vai autorizar, que isso também gera um estresse grande para o paciente. Obviamente, quando a gente fala de plano de saúde, nada é 100 ou nada é 50, a gente não tem certeza, mas a gente tem uma vasta experiência, mais de 15 anos trabalhando com plano de saúde, então, assim, o que não autoriza, com certeza, a gente sabe que não vai autorizar. E uma outra queixa que a gente recebe muito, inclusive dos pacientes que perderam peso com caneta, é a respeito do bumbum, né? Que a gente consegue repor o volume com ácido hialurônico, com a hidroxiapatita de cálcio, que é muito bacana, que estimula colágeno e também repõe volume. Com o ácido polilático, o Eleva X, que eu gosto muito para essa região glútea, porque ele vem 60 ml e com uma sessão a gente consegue ter um resultado bacana. Mas muitas vezes esses pacientes, principalmente o público feminino, tem aquele acúmulo no quadril e aí faz uma flacidez mais importante. Aí vem a torsoplastia com o enxerto de gordura, que pode ser com um retalho local, ou muitas vezes a gente precisa colocar um implante de silicone na região glútea quando o paciente perde muito esse volume. Mas é uma cirurgia que a gente tem feito muito e tem resultados incríveis, né, Fê? A Laísa também... Eu gosto muito de falar da lipoaspiração com a lipoenxertia no glúteo. Eu acho que tem um ótimo resultado. Sim, com certeza. E, enfim... E a gente consegue, né, é a lipoescultura mesmo, né? A gente tira de onde, né, tá sobrando e coloca onde tá fazendo falta. Sim. E realmente consegue devolver a autoestima com saúde para que, né, você consiga aí manter esse peso atual, essa saúde e pensando, né, em qualidade de vida, autoestima e longevidade. Uma vez que você mudou, você olha aquela foto e fala assim, não quero mais voltar pra lá. E você muda seu hábito de vida porque você
conquistou uma nova realidade que você não quer voltar para trás. Então, entra naquele ciclo do bem cuidar, do cuidado, autocuidado contínuo. Eu acho assim... Vamos combinar, né, que a autoconfiança fica bem em qualquer corpo, certeza. né? Exatamente. Isso, autoestima é tudo. Eu acho que a gente, no final das contas, a gente sempre termina na autoestima. Eu espero que a gente consiga ter, né, esclarecido todas as dúvidas de vocês. Incentivado a iniciar já essa perda de peso, né? E que a gente trabalhe, batalhe nessa busca da autoestima e que você consiga ter essa autoestima lá no alto.